A Argentina, uma daquelas seleções que não só jogam futebol, elas respiram futebol. Daquelas que já nascem com a bola colada no pé e carregam uma história cheia de paixão, glória e também drama. Porque se não tem drama, não é Argentina. Hoje, 5 inteligências artificiais vão escolher o melhor 11 da história da Albiceleste. Sim, apenas levando em conta o que fizeram vestindo a camisa celeste e branca. Formação 4-3-3 e com decisões que provavelmente vão deixar meio país irritado. Como técnico, a Gemini apostou forte em Carlos Salvador Bilardo. E olha, não é uma escolha qualquer. O Doctor revolucionou o jeito de jogar. Chegou depois do desastre de 82 e terminou levantando a Copa do Mundo de 86. Um obsessivo por detalhes. Marcação por zona, preparação mental, até o que os rivais comiam no hotel. Amado por muitos, odiado por outros, mas impossível de ignorar. Bilardo não só comandou uma seleção, ele comandou uma era. Mas aí Lechat disse, pera, e foi pro outro lado. César Luiz Menotti. O Flaco é o verdadeiro mestre. O cara que mudou a mentalidade do futebol argentino com uma filosofia clara. Ganhar sim, mas jogando bonito. Toque, pausa, elegância. Ele foi o cérebro do Mundial de 78 e mentor de talentos como Maradona e Passarella. E quando parecia que não tinha espaço para mais nomes, Grock chegou com o seu Lionel Scaloni. Sim, o mesmo que começou como assistente de Sampaoli e terminou se tornando o treinador mais vitorioso da história da Argentina em tempo recorde. Em poucos anos ganhou a Copa América 2021, a Finalíssima 2022, a Copa do Mundo 2022 e a Copa América 2024. Conseguiu fazer um elenco cheio de estrelas e jovens jogar como uma família. A Argentina voltou a dominar o mundo e ele foi o arquiteto silencioso desse renascimento. E no fim, para o resto das IAs, não teve discussão. Lionel Scaloni. De assistente improvisado ao homem que ganhou tudo. Para a vaga debaixo das traves, Grock foi com uma lenda absoluta. O Baldo Filol. O pato era uma muralha, parecia que tinha ímãs nas luvas. Muitos o colocam entre os melhores goleiros sul-americanos do século XX. Titular nos mundiais de 74, 78 e 82, foi peça fundamental no título de 78. Um goleiro clássico, seguro, sem as luvas coloridas de hoje, mas com mãos que valiam ouro. Mas Deep Seek decidiu ir por outro caminho. E que caminho? Sérgio Goicoechea. O Goico é o goleiro dos milagres, o que virou eterno na Copa de 90. Entrou às pressas após a lesão de Púmpido e acabou virando herói nacional pegando pênaltis impossíveis. E claro, ChatGPT não ficou de fora e trouxe para a conversa Emiliano Dibu Martinez, o goleiro da era mais vitoriosa da Argentina. Luva de ouro na Copa de 2022, decisivo em 3 disputas de pênaltis, semi da Copa América 2021, quartas da Copa 2022 e quartas da Copa América 2024. E se existe uma imagem que resume tudo, é aquela defesa contra Kolo Muani aos 123 minutos da final no Catar. Um segundo que mudou a história do futebol argentino. No fim, o resto das IAs acompanhou o Grock e escolheu o Baldo Filol. Ele será o goleiro deste 11 histórico. Na lateral direita não teve nem discussão. Lechat foi direto ao ponto e soltou o nome mágico, Javier Zanetti. E claro, como não? O cara corria os 90 minutos como se estivesse numa maratona e nunca despenteava o cabelo. Titular nas Copas de 98 e 2002, o Pupi era aquele jogador que defendia, atacava, organizava o time. E, se precisasse, servia até o chimarrão no intervalo. Tem 145 jogos pela seleção, mais do que qualquer outro jogador argentino na história. E não foi por acaso. Ele simplesmente nunca caiu de nível. Um capitão elegante, com pernas que provavelmente ainda estão correndo pela direita do Monumental. E quem ia discutir isso? Ninguém. Nenhuma IA ousou. Todas votaram no Pupi Zanetti sem pensar 2 vezes. Mas claro, por melhor que seja, Zanetti não pode jogar sozinho, né? Ele precisa de um parceiro atrás. E aí, Grock não pensou 2 vezes. Daniel Passarella, um nome que soa a história pura do futebol argentino. Passarella foi o zagueiro mais dominante e goleador que a seleção já teve. 70 jogos entre 1976 e 1986, 22 gols. Não é isso mesmo, 22. E não estamos falando de um atacante. Um recorde absoluto para um defensor argentino. Forte, técnico e, em cada bola parada, era praticamente um centroavante disfarçado. E no fim, nenhuma das outras IAs ousou discordar. Todas votaram nele, unanimidade total. Passarella fica com a posição nesse 11 histórico. Mas claro, todo zagueiro precisa de um parceiro. Nenhum muro se levanta sozinho.
E foi aqui que as IAs começaram a discordar um pouco. ChatGPT foi tradicional e apostou em Oscar Ruggeri. O Cabezon era aquele cara que te defendia até a última gota de suor. Campeão do mundo em 1986, vice em 1990, não era o mais elegante, mas tinha algo que não se treina: coragem pura. Se precisava colocar a cabeça onde outros não colocavam nem o pé, Ruggeri ia e ganhava. Mas Gemini, mais nostálgico, voltou algumas décadas e trouxe um nome de peso histórico: Roberto Perfumo. Elegância, autoridade e firmeza. Um defensor dos anos 60 e 70 que jogava como se estivesse de terno. Disputou as Copas de 66 e 74 e, mesmo sem títulos grandes pela seleção, seu nível individual era tão alto que até os atacantes rivais o respeitavam, com medo e admiração ao mesmo tempo. E quando parecia que a disputa ficaria entre o passado e o Ruggeri dos anos 80, Grock apareceu e disse: Não, o equilíbrio perfeito está no meio. Roberto Ayala, titular nas Copas de 1998, 2002 e 2006. O Raton foi aquele zagueiro moderno antes mesmo de o termo virar moda. Solidez, boa saída de bola, liderança, tudo. Além disso, foi fundamental nas classificações para vários mundiais. O resto das IAs não pensou duas vezes. Ayala, o complemento ideal para a passarela. Uma dupla que faria até o torcedor mais exigente dormir em paz. E assim, com 3 muralhas já formadas lá atrás, só faltava um para fechar a defesa. E aqui, a briga foi séria. As IAs jogaram nomes como se estivessem num churrasco discutindo quem foi melhor na história. Grock abriu os trabalhos com elegância. Silvio Marzolini, um lateral fino, clássico, daqueles que saíam jogando com categoria e sem desmanchar o cabelo. Vice-campeão da Copa América de 1967, em 1966 contra os ingleses, deixou todo mundo tonto. Mas ChatGPT foi com uma opção mais recente: Nicolas Tagliafico. Titular nos momentos mais quentes do Mundial de 2022, peça importante nas Copas América de 2021 e 2024. Sempre seguro, tático e eficiente. Nada de firula. Só entrega e confiança total. DeepSeek entrou no clima nostálgico e trouxe um nome que muita gente ainda sente falta: Juan Pablo Sorín, o capitão de 1000 batalhas. Carisma, energia, alma. O coração da Argentina na era Pekerman. Defendia, atacava e, se preciso, também fazia discurso motivacional no vestiário. E quando parecia que ninguém mais tinha carta na manga, Lechat soltou o golpe final: Alberto Tarantini. O Conejo foi titular no Mundial de 1978. Peça importante naquele título. Rápido, agressivo, com projeção ofensiva impressionante para sua época. Um lateral com alma de ponta. No final, depois de tanto debate, a decisão final ficou com a Gemini. E o voto dela definiu tudo: Alberto Tarantini. Ele fica com a vaga na lateral esquerda desse time histórico. Nos movemos ao centro do campo, onde tudo se decide: ideias, choques, recuperações. Para o volante, só 2 gladiadores entraram em disputa. Grock foi direto e votou em Javier Mascherano. O Jefecito não foi só a alma da seleção por mais de uma década. Ele foi o coração e os pulmões do time. Foram 147 jogos com a camisa argentina, sim, o segundo jogador com mais partidas na história, e cada um deles jogado como se fosse uma final. Nunca levantou a Copa do Mundo nem a América. Mas sua influência ia muito além dos títulos. Gritava, organizava, motivava e, se fosse preciso, saía jogando com a bola no pé. Mascherano redefiniu o papel do camisa 5 na Argentina. Não só um destruidor, mas também a ponte entre a defesa e a alma do time. Mas Lechat, mais romântico, levantou a mão e disse: Espera, Fernando Redondo. Porque se Mascherano era fogo, Redondo era seda. O volante mais elegante que a Argentina já teve. Canhoto refinado, visão de arquiteto e uma calma que deixava os rivais desesperados. Mesmo com uma passagem curta pela seleção, deixou momentos marcados. Copa América de 1993 e Copa do Mundo de 1994. Era o tipo de jogador que parecia flutuar enquanto o resto corria pela sobrevivência. No fim, o resto das IAs não teve dúvida: Javier Mascherano. O cara que não precisava usar a abraçadeira para todo mundo saber quem mandava. Mas fica tranquilo, não precisa chorar por Redondo, porque na próxima posição, Grock deu a revanche. Dessa vez colocou ele onde brilhou de verdade, no meio-campo criativo. Só que, claro, nem todo mundo concordou. Aí a francesa, sempre poética, trouxe um nome que pesa toneladas: Diego Armando Maradona. Mas calma, ele vai ter seu próprio capítulo depois, porque o 10 merece um altar só pra ele. Enquanto isso, DeepSeek ficou nostálgica e disse: faltou magia aqui. E soltou o nome de Juan Román Riquelme.
Segundo ela, a disputa era brutal, mas Riquelme foi o último grande maestro clássico. Aquele que fazia o jogo andar no ritmo que ele queria e quem não acompanhasse, sofria. A passagem dele pela seleção teve altos e baixos, sim, mas quando esteve no auge, como na Copa América de 2007, foi uma aula histórica. Riquelme não corria. Ele fazia o jogo parar para esperar por ele. No fim, em meio a tantas filosofias de jogo, ChatGPT e Gemini concordaram em algo raro. Fernando Redondo. Sim, o mesmo que ficou fora no volante agora ganha o posto como meia criativo. E claro, eu te avisei. O 10 merecia um capítulo próprio. Porque quando falamos de meia armador na Argentina, não estamos falando de qualquer posição. Groc, fiel à história, não pensou duas vezes e votou em Diego Armando Maradona. Ele não apenas jogava, ele controlava o destino. Fazia tudo do meio para frente. Criava, driblava, dava assistências e, se precisasse, ganhava uma Copa do Mundo sozinho. Sua consagração eterna veio no México 86, onde virou mito. 5 gols, 5 assistências e os 2 lances mais icônicos da história em um mesmo jogo. Capitão, líder, cérebro e executor. E 4 anos depois, na Copa de 90, com o tornozelo do tamanho de uma bola, levou uma Argentina limitada até a final só com coragem e talento. Maradona não foi apenas um jogador, foi uma experiência. Se existe alguém que pode discutir esse trono, Lechat não hesitou. Lionel Andrés Messi. Mas calma, o 10 moderno também vai ter seu próprio momento aqui. No final, as outras IAs não complicaram. Todas votaram em Diego Armando Maradona. E assim, o 10 mais 10 de todos os tempos fica com a posição neste 11 histórico. Na ponta direita, Lechat quis apelar para o coração e votou em Ángel Di Maria. E olha, motivos não faltam. Fidel foi decisivo na Copa América 2021, herói na finalíssima 2022 e, claro, fundamental no Mundial do Catar. Mas, se estamos falando do lado direito, existe um nome que não pode ficar de fora. Groc foi direto ao ponto. Lionel Andrés Messi. O jogador com mais partidas e mais gols na história da seleção argentina. Bola de ouro da Copa do Mundo 2 vezes, campeão da América 2021, da Finalíssima 2022, do Mundial 2022 e da Copa América 2024. Uma lista tão grande que parece currículo de videogame. Na seleção, Messi evoluiu de um ponta driblador para um organizador total, mas sua origem, o lugar onde tudo começou, foi sempre ali, pela direita. Daquele lado, ele prende marcação, atrai rivais, dribla, assiste e decide. Messi é a síntese do futebol argentino. Gênio com improviso sul-americano, precisão europeia e visão de jogo sobre-humana. Seu legado vai além dos títulos. É uma história de perseverança, reinvenção e redenção. Então, claro, o resto das IAs nem hesitou. Lionel Messi fica com a vaga de ponta direita. E vamos para o outro lado do ataque, onde a disputa foi pesada. Groc votou no já citado Ángel Di Maria. Sim, de novo o Fidel aparece na conversa, e ele não foi o único. O ChatGPT também apoiou a escolha. Porque se tem algo que Di Maria faz como ninguém, é decidir finais. Mas Lechat resolveu olhar um pouco mais para o passado e trouxe um nome histórico, Mário Alberto Kempes. Segundo a Puanembouche, a francesa, ele é o melhor ponta-esquerda da história da Argentina. E os argumentos são claros. Artilheiro da Copa de 1978, herói absoluto daquele título mundial e líder ofensivo daquele time campeão. Kempes não só corria, ele voava com a bola. E quando chegava na área, finalizava com precisão mortal. Gemini apoiou a decisão e DeepSeek, depois de ouvir todos os votos, foi quem teve a palavra final e fechou o debate. O escolhido foi Mário Kempes. O matador fica com a vaga no time. E antes de irmos para os suplentes, precisamos fechar o time titular com o centroavante. Gemini foi direto e votou em Gabriel Batistuta. E, sinceramente, quem vai discutir isso? 9 gols em Copas do Mundo, com 2 hat-tricks consecutivos, algo que nenhum outro argentino conseguiu. Bate-gol era pura potência. Finalizava de direita, de esquerda, de cabeça, de primeira e, se precisasse, até de bicicleta. Era o atacante que garantia o que todo mundo quer. Gols e mais gols. E desta vez não teve discussão. Todas as IAs votaram em Gabriel Batistuta. O bate-gol fecha o 11 histórico da Argentina. E antes que você comece a reclamar que faltou um monte de nomes, calma. Agora vem o banco e com certeza muitos dos que você está pensando aparecem por aí. No gol, Sérgio Goicoechea, o herói da Copa de 1990. Na defesa, 2 gigantes, Roberto Perfumo, pura elegância e liderança, e Oscar Ruggeri, garra, caráter e aquele olhar de "por aqui você não passa nem sonhando".
No meio-campo, Diego Simeone, o símbolo da entrega total. E ao lado dele, Juan Román Riquelme, o artista que fazia o jogo girar no ritmo que ele queria. E no ataque, pura pólvora. Kun Agüero, velocidade, malícia e gol. E Hernán Crespo, o centroavante elegante que sempre aparecia no lugar certo. E assim fechamos com os suplentes do 11 histórico da Argentina. Um banco que tranquilamente poderia ser titular em qualquer época. E você, o que achou? Mudaria alguém desse time? Deixa nos comentários, deixa o like e nos vemos no próximo vídeo com Mais Que Futebol.